As Forças Armadas brasileiras precisam de reformas profundas para serem capazes de cumprir o papel que se espera das Forças Armadas em uma sociedade democrática. Em uma democracia, as Forças Armadas precisam ser politicamente neutras, não participarem de nenhuma maneira das disputas políticas internas do país, serem legalistas, seguirem as leis e, acima de tudo, seguirem a Constituição, que é a lei máxima do país, e se porem à disposição e se submeterem à autoridade das instituições civis, ou seja, do Congresso, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, não dando preferência ou se pondo mais ao lado de nenhum dos três poderes. Eles precisam se limitar à sua função de proteger o país contra ameaças externas e agirem em caso de calamidade interna, se solicitados, nunca por iniciativa própria. As Forças Armadas nunca podem se comportar como um quarto poder. Elas têm que se comportar como o que são, simplesmente servidores públicos. Eles não podem agir como um poder paralelo, porque se eles fizerem isso, eles estão colocando sobre ameaça o equilíbrio de poderes e a existência da própria democracia. E é vital que as Forças Armadas sejam eficientes no cumprimento de suas funções e de suas missões, já que, caso o país seja atacado, a sobrevivência do país depende da capacidade das Forças Armadas de cumprirem bem suas missões. Ao longo dos últimos 4 anos, as Forças Armadas se demonstraram incapazes de satisfazer qualquer uma dessas expectativas. Os militares não apenas foram politicamente engajados, algo que é inaceitável em um país democrático, como eles se alinharam com um político com claras tendências fascistas. E eu não estou usando isso como xingamento. O bolsonarismo tem características de um movimento neofascista. E os militares se aliaram, deram as mãos para o governo Bolsonaro. Então eles não foram politicamente neutros e nem foram eficientes, já que haviam mais de 3 mil militares da ativa ocupando cargos dentro do governo, mais militares da ativa do que durante o regime militar, e o governo foi um fracasso em absolutamente todos os aspectos imagináveis. E esse fracasso do governo Bolsonaro também é um fracasso das Forças Armadas. A eficiência militar não foi vista. O patriotismo também não foi lá muito verificado, já que no início da pandemia, quando as pessoas estavam sem hospital, não tinha leito suficiente, os hospitais das Forças Armadas estavam lá vagos, com espaço de sobra, e ninguém resolveu oferecer espaço, oferecer leito, mesmo com gente morrendo sufocada nas filas. Então, cadê o amor e o comprometimento com a pátria, com o povo? Também não foi verificado. A luta contra a Covid foi uma verdadeira operação de guerra. E foi uma operação de guerra onde o vírus venceu. Honestamente, vendo o desempenho do governo, que, repito, estava repleto de militares, no combate à Covid-19, eu fico preocupado se esse país foi invadido, contando com gente tão inapta no comando, a gente vai ser derrotado em 2 tempos. E quando eu falo os militares, eu preciso deixar bem claro que isso é uma generalização. Eu estou me referindo principalmente ao topo da cadeia de comando, porque eu sei que dentro das Forças Armadas existe gente de todo tipo. E eu também sei que em uma estrutura tão hierarquizada, quem está em um nível hierárquico intermediário ou raso tem muito pouca voz
para decidir como a instituição vai ser dirigida, como ela vai se comportar como instituição. Então, quando eu falo dos militares, eu estou falando das Forças Armadas como instituição, que é algo determinado principalmente pelos postos de patente mais alta, pelos generais. Os comandantes militares não embarcaram na aventura golpista que o Bolsonaro claramente desejava e que boa parte da sociedade brasileira seria favorável, apoiaria. Mas isso é porque eles amam muito a democracia ou porque eles perceberam que o ambiente internacional de hoje, ao contrário do de 64, não é favorável a esse golpe e que o novo regime já nasceria isolado política e economicamente? Não sei. Por sorte, os comandantes não embarcaram nessa ideia, mas eu tenho muitas dúvidas de até onde isso é de fato por convicção e não simplesmente pelo fato de que eles sentiram que não havia um ambiente propício. No entanto, o Brasil precisa de forças armadas, assim como qualquer outro Estado nacional. A questão é como reformá-las, como modificá-las de dentro para fora, para que elas sejam o que o Brasil precisa que elas sejam. Longe de mim querer dar qualquer tipo de resposta definitiva para esse tema. Eu só vou dar aqui algumas sugestões. A primeira coisa que precisa ser feita é uma renovação no alto comando, né, nas patentes mais altas, generais, brigadeiros, almirantes. A atual geração que está no topo da cadeia de comando devia ser aposentada, reformada de forma precoce e dar lugar a novos militares, a pessoas de uma outra geração. Porque a atual geração que está no comando é a geração que foi formada nos anos 70, durante o ápice da ditadura militar. E eles carregam muito dessa mentalidade. Eu acho que trazer generais, almirantes e brigadeiros que foram formados nos anos 80 e 90 e aposentar a atual classe precocemente mesmo, aposenta, move eles para a reforma de forma adiantada, faria muito bem para o topo da cadeia de comando das Forças Armadas. Outra coisa essencial, mudar a formação ideológica dos oficiais. Mudar os cursos, mudar a grade curricular, porque atualmente os militares são formados aprendendo basicamente uma versão alternativa da história. Uma versão alternativa onde as Forças Armadas salvaram o Brasil de uma conspiração comunista eminente. Ou seja, eles aprendem que as Forças Armadas tiveram uma participação heróica na história do Brasil, ali durante os anos 60 e 70. Não há nenhuma evidência que suporte essa visão da história, e não existem praticamente, nem no Brasil, nem fora do Brasil, historiadores relevantes, sérios, que sustentem essa história, que sustentem essa ideia. Havia um movimento de esquerda no Brasil que queriam implantar uma ditadura? Haviam, mas eles eram pequenos e descoordenados e nunca sequer chegaram perto de ter essa capacidade. O Jango, o presidente que os militares derrubaram, era um político de centro-esquerda que queria realizar algumas reformas para facilitar o acesso de pessoas mais pobres à terra e para estimular a industrialização do Brasil. E reformas muito tímidas, inclusive, em um país tão desigual quanto o Brasil, eram necessárias reformas muito mais intensas. Mas isso já fez com que a elite brasileira, a elite empresarial, que sempre teve aversão a qualquer projeto um pouco mais igualitário,
eles entraram em pânico e acusaram o Jango de ser comunista. E naquela histeria toda da Guerra Fria, esse discurso teve repercussão dentro da sociedade civil brasileira e também entre os militares, que acabaram depondo, até porque as Forças Armadas, principalmente naquela época, também tinham bastante aversão a qualquer proposta de maior igualitarismo, de ter uma sociedade um pouco menos desigual. Isso tem a ver com a bagagem cultural do Brasil, que perpassa a nossa elite, que perpassa nossas Forças Armadas. Sempre foi uma sociedade extremamente desigual e com uma distância enorme entre pobres e ricos, e que sempre fez questão de manter essa desigualdade, que sempre teve aversão a qualquer projeto minimamente mais igualitário. A gente não está falando de comunismo, não, a gente está falando de criar uma sociedade semelhante às sociedades europeias, por exemplo. Mas isso já era dar poder de mais a pobre para a visão da nossa elite, que era compartilhada pelos militares que estavam no poder na época. Até porque a maioria deles vinha dessa elite, também era parte dessa elite econômica. E houve também a participação dos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos tenham sido os responsáveis pelo golpe. Esse movimento golpista ele partiu de dentro da elite econômica e de dentro das Forças Armadas brasileiras. Ele não partiu dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos se puseram ao lado dos militares golpistas por uma razão muito simples. Porque os Estados Unidos tinham medo de uma aproximação entre o Brasil e a União Soviética. Não que houvesse um medo por parte dos americanos que um regime semelhante ao soviético fosse se implantar no Brasil, mas eles tinham medo que o Brasil adotasse uma política que não fosse 100% alinhada com os interesses dos Estados Unidos e que se aproximasse mais da União Soviética. Como, de fato, o Brasil já vinha dando sinais de que não ia ser completamente aliado aos Estados Unidos e que ia ter negócios com a União Soviética. Isso para os Estados Unidos já era demais. Ter no seu quintal um país grande como o Brasil, que tinha algum tipo de relação próxima com a União Soviética, que não fosse completamente alinhada com os Estados Unidos, era algo que eles não podiam aceitar na Guerra Fria. Afinal, havia uma paranoia também nos Estados Unidos, um medo real de que a União Soviética fosse uma ameaça à existência deles. Então os Estados Unidos basicamente falaram: podem ir lá, que se der merda, a gente apoia vocês. Se der em guerra civil, a gente arma vocês e quem sabe até envia tropas para ajudar vocês. E isso deu coragem para os militares e para a classe empresarial brasileira seguirem em frente com esse golpe. Até os Estados Unidos admitem isso. Nem nos Estados Unidos essa ideia de que havia uma revolução comunista iminente no Brasil é sustentada. Até eles admitem que a intervenção deles, a participação deles nesse golpe, e em muitos outros na América Latina, e eles próprios admitem que não havia o risco de um governo semelhante ao soviético no Brasil. Então é necessário mudar o que os oficiais aprendem dentro dos quartéis sobre a própria história das Forças Armadas. Isso não vai ser feito pelas forças militares. Se depender deles, daqui a 50 anos, eles ainda vão estar contando a mesma versão alternativa para seus recrutas e glorificando o próprio passado. Isso precisa ser feito por civis. É necessário que civis, pessoas de fora das Forças Armadas, recebam do governo federal a autoridade para reestruturar as Forças Armadas e reestruturar a formação dos membros das Forças Armadas, mudar os currículos, promover alterações nos currículos de formação de oficiais. Isso precisa ser feito por civis. Isso vai ser muito saudável, vai ser
uma reafirmação do controle da sociedade civil sobre os militares. Esse vídeo já ficou muito longo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo e em um próximo vídeo eu vou falar com mais calma. Um próximo vídeo que deve sair amanhã, eu vou falar com mais calma sobre como eu acredito que as Forças Armadas devem ser reformadas. Esse vídeo foi apenas para dar uma contextualização. Amanhã eu vou me dedicar a falar sobre isso em mais detalhes.